O celular estava dando umas travadas, eu fiquei com medo que o vídeo ficasse desincronizado. Então você vê que Hebreus a gente viu que o diabo se tornou inoperante. Por que ele fala que o diabo se tornou inoperante sobre nós? Porque vai dizer assim em Efésios capítulo 2: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha o império da morte, né? Esse mundo é o império da morte. Quando diz assim que Cristo levou cativo o cativeiro, ou seja, a sujeição é a escravidão. Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, tirou as pessoas que estavam no império da morte e trouxe para o reino do Filho de seu amor. São simbolismos que aparecem ali. Diz mais: segundo o curso deste mundo, desse império de morte, segundo o príncipe das potestades. Príncipe, olha, não fala em príncipes, fala o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Então você vê que existe um espírito, um príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Então esse é o contexto que está escrito em Hebreus, que antes da sua conversão, antes de você receber uma boa consciência em Cristo, você estava debaixo do império de morte, né? Sujeito a esse império de morte. E o diabo atuava na sua vida, atuava no seu ser, na sua pessoa. E hoje então você não está mais submisso a esse império da morte. E Romanos diz, né, que o salário do pecado é a morte. Então quando você trabalha para esse império, né, toda a pessoa trabalhadora, ela vai trabalhar. E os servos, vamos pegar o império do mundo, né? Você pega qualquer império do mundo, existiam servos desse império, e esses servos eram recompensados com um tipo de salário. Então quando você trabalha para esse mundo, cumprindo as obras desse mundo, né, que é cobiça, maledicência, blasfêmias, etc, adultérios, você está o que? Trabalhando para esse mundo, e o seu salário que esse império vai te pagar é a morte, né? Você vai ser bem pago, você vai ser pago na morte. Mas o império de Deus é vida, né? Então na lei fala, né, que quando um escravo fugir do seu senhor for para um outro, então o segundo senhor que recebeu esse escravo que fugiu não vai entregar o seu servo para o outro. Então olha que legal que Deus estava nos revelando aí, que, né, quando esse servo fugisse do seu senhor, o outro ia acolher. Então foi isso que Deus nos fez. Hoje nós trabalhamos para esse outro senhor que nos acolheu, que é Deus. E nós trabalhamos para o reino de vida, para o império da vida, o império da graça de Deus, onde há um trono de graça, um trono de glória. Nós trabalhamos para esse Senhor. E nossa recompensa, ela é por graça, né? A vida eterna. E fala assim: entre os quais todos andávamos também nos nossos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Vê aqui que diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora olha o que vai dizer em Hebreus. Se eu achar aqui o texto, né? Essa Bíblia aqui é nova, eu não decorei os textos dele. Talvez eu não ache aqui. Aqui, ó. Hebreus 9, verso 3 e 14. Percebe como quando você começa a estudar a Bíblia mais a fundo, sabe, você começa a perceber que tem coisas aqui que não tem como ser Deus que não tem escrito, né? São coisas que pessoas normalmente não pensariam. Você imagina vários autores se sincronizam nos textos e você tem uma completude desses textos que vai abrir a sua mente para vários aspectos. Então isso nos prova que Deus existe, né? Isso é tremendo. Você vê que em Hebreus e Efésios vai bater os textos, e às vezes as pessoas passam batido nisso, né? E diz assim: porque se o sangue de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, para purificar vossa consciência de obras mortas, para servires ao Deus vivo. Então olha que legal o benefício que Cristo nos dá, é de receber uma consciência pura, uma consciência imaculada, para poder servir ao Deus vivo. Então você vê que lá em Efésios diz, né, que
nós servíamos a esse mundo atentando para os nossos pensamentos, para a nossa carne. Mas aqui você vê que em Cristo você recebeu uma consciência, uma boa consciência, e essa consciência vai te capacitar a ser servo de Deus, né? Vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, esse é o benefício de Cristo. Você recebeu uma consciência plena de bons frutos para servir a Deus. Mas a consciência desse mundo é uma consciência que faz nós andarmos pela carne segundo os desejos do nosso coração. Então isso é muito tremendo que Deus fala, né? Porque diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne habita a morte, maus pensamentos aponta para a consciência maligna, né? Que faz você andar em erro. Então você vai ser servo do império da morte. Mas quando você tem a boa consciência, vai dizer assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, ou seja, obras da morte, império de morte, para servir ao Deus vivo. Ou seja, você foi transportado do império do inimigo para o império de Deus, que vai te trazer a vida. Então isso é tremendo, são textos tremendos que Deus nos traz. Então por isso que nós vemos que apenas em Cristo o homem pode se transformar numa nova criatura. Essa nova criatura, ela vai ter a mente de Deus, né? Ela vai ter o caráter de Cristo, a mente de Deus, e vai ser a imagem do Filho de Deus, que é a imagem de Deus. Então aquela glória que Deus deu para Cristo, né? Ela aponta para a imagem da glória que os filhos de Deus vão ter. Então é normal que esses filhos de Deus eles sejam a imagem e a semelhança de Deus. Mas a imagem e a semelhança de Deus, ela não fala de coisas literalmente físicas, mas fala de coisas espirituais. A imagem de Deus são os frutos do Espírito. Quanto mais você manifesta esses frutos do Espírito, que é por meio dessa consciência limpa, você está manifestando o quê? Os desígnios, o caráter, a bondade de Deus. E quando você manifesta os maus frutos, você está manifestando frutos do império dessa vida, né? Dessa vida carnal, dessa morte. Então é isso que Deus quer para os seus servos. Na lei, nós vemos que certas pessoas elas eram punidas de morte. Por exemplo, você vê que um homossexual ele era punido de morte. Você vê que um adúltero, outras pessoas eram punidas de morte. Por quê? Porque muitas dessas coisas são vícios na carne, né? Eu entendo que o homossexualismo é uma coisa que é da carne da pessoa, né? Isso é um estudo à parte. As pessoas às vezes têm isso na própria carne. Então o Espírito Santo, essa boa consciência de Cristo, que vai ser derramado esse sangue na consciência dela, vai mudar essa consciência, tirar as obras maus e transformá-la num novo homem. Mas por que na lei as pessoas deveriam ser apedrejadas? Porque a lei, ela não tinha possibilidade de mudança de mente. Então se não há mudança de mente, não adiantava você fazer trocentos sacrifícios, que a pessoa não mudaria. Porém, em Cristo você tem a mudança, a renovação de mente. E essa renovação de mente vai te transformar numa nova criatura. Uma criatura que vai andar segundo a vontade de Deus. Então, essas são duas reflexões que eu tenho para os irmãos para o dia de hoje. Que Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal. Amém.